Salve, salve rapaziada, suavidade, Matheus aqui, mais um vídeo no canal. Segunda-feira, como de costume, dia de review da semana, trocar uma ideia aqui sobre futebol. Enfim, tem muita coisa, lesão, Champions League, Campeonato Brasileiro, lesão do Neymar, enfim, tem muita coisa, então bora pro vídeo. Rapaziada, antes de mais nada, eu queria dar alguns recados aqui. Primeiro de sempre, aquele que vocês já conhecem, não se esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações, mandar isso aqui para todo mundo, no seu grupo de WhatsApp, no Facebook, por Telegram, enfim, onde você achar melhor, compartilha aí para ajudar a gente, beleza? Também queria dizer que essa semana falhamos com vocês, peço perdão, erro meu. O vídeo de sexta-feira, que seria o vídeo de curiosidades, né? Não foi ao ar por problemas técnicos, enfim. E essa semana, então, para compensar, teremos um vídeo a mais além do nosso vídeo de segunda, que é o vídeo de hoje, né? Sobre o review da semana. Quarta-feira teremos nosso vídeo roteirizado, nosso vídeo que a gente conta uma história para vocês, padrão. Na sexta temos o nosso vídeo sobre curiosidades e aí na quinta ou no sábado a gente vê qual dia for melhor, qual dia inclusive talvez até vocês queiram, e aí a gente encaixa um vídeo a mais no meio da semana para compensar, beleza? Pedimos desculpa pelo transtorno e é nóis. Também vocês estão vendo o cenário aqui tá bem diferente, é porque eu não estou na minha casa, eu estou na casa da minha avó, porque aparentemente ninguém vai parar de fazer obra lá onde eu moro, inclusive eu, porque agora tá instalando um negócio na minha casa lá, enfim. Então esse aqui foi o lugar que eu consegui para gravar, o cenário tá diferente, mas tá show, é o que a gente precisa, então é isso. Agora sim, depois de todos os recados, sem mais delongas, bora pro vídeo. Começaremos falando sobre o Campeonato Brasileiro, nosso queridíssimo Brasileirão, muita coisa aconteceu. Vamos começar lá pelo lado do Rio, já que Vasco e Fluminense empataram em 1-1, num jogo morno, um jogo, enfim, que nem tem muito o que comentar. O Cano conseguiu garantir o empate para o Vasco, foi isso, o Vasco continua lá embaixo. Enfim, o Vasco continua na zona de rebaixamento em 17º e o Fluminense agora vai se afastando do G4. O time do ex-técnico Odair Hellmann já não consegue repetir aquele mesmo futebol e conseguiu o resultado enquanto o treinador ainda estava por aqui. Bom, para continuar falando do Rio, o Flamengo ganhou de 4-1 do Santos, o Flamengo goleou o Santos numa partida que o placar até, não vou dizer que engana, porque a vitória do Flamengo foi justa, jogou melhor que o Santos, mas não foi nenhum show, não foi aqueles 4-1 do Flamengo do Jorge Jesus que a gente está acostumado que nos acostumamos a ver ano passado, né? Então não foi aquele Flamengo completamente envolvente, mas foi uma vitória convincente, uma vitória boa, uma vitória que o time precisava, né, para continuar nessa perseguição aí aos líderes do campeonato, o São Paulo e o Atlético Mineiro. Então essa foi uma vitória muito importante para o Flamengo, um Santos recheado de reserva, recheado de garotos também, desfalques, né, mais pensando talvez no jogo da Libertadores também. Então, enfim, o Flamengo não tem nada a ver com isso, fez a parte dele, Gabigol fez dois gols, bom para desencantar também, já que não via em uma excelente fase, estava voltando de lesão recentemente, então foi isso aí, o Flamengo goleou o Santos por 4-1 e agora segue mais firme ainda na briga pelo título. Bom, agora falando em briga pelo título, ou pelo menos na parte de cima da tabela, o Internacional ganhou de 2-1 do Botafogo no Sul, lá no Beira-Rio, e enfim, né, permanece o sonho do Inter. Eu não digo nem mais em título, porque como eu disse para vocês em alguns vídeos passados, eu não confio no trabalho de Abel Braga, então acho que o Inter agora de fato não passa a ser um time competitivo a ponto de ser um postulante ao título de campeão brasileiro. Para mim ele é um time que ele pode sim brigar na parte de cima da tabela, mas no máximo ele pega um G4, uma vaga na Libertadores. Então é isso da parte do Inter, e o Inter que ganhou do Botafogo. Botafogo que continua na sua crise gigantesca. O Botafogo não ganha há muito tempo, o Botafogo não joga bem há muito tempo, e é aquilo que eu falo toda semana. Esse é o terceiro vídeo de review da semana e toda vez eu falo a mesma coisa. Eu acho que a situação do Botafogo já era, eu acho que o Botafogo não vai conseguir escapar desse rebaixamento, e o problema não é só nem cair, né? Para mim esse é o menor problema. O menor problema vai ser em um ano pandêmico, um ano que todos os clubes tiveram 40% da receita diminuída, né? Da receita foi restrita, perdeu receita por conta do coronavírus, da pandemia, falta de público, etc. Um time que já devia, um time que tem todos esses problemas financeiros, ter agora esse desgaste no campo, né, esse desgaste técnico, porque o time do Botafogo é horrível, o time do Botafogo é desorganizado, o time do Botafogo joga mal, e enfim, quando o Botafogo, na minha opinião, se ele cair, o maior problema vai ser esse. Eu não consigo imaginar o Botafogo retornando à primeira divisão em questão talvez de 1 ou 2 anos.
porque, enfim, é uma bagunça administrativa, uma bagunça política, uma bagunça financeira. Então, a receita vai ser diminuída, vai jogar com um clube de Série B, então já não vai nem receber o que recebe atualmente, o que já não consegue fazer muita coisa. Então, o Botafogo vive uma situação extremamente delicada. Eu acho que esse ano para o Fogão já não dá mais. E o torcedor do Botafogo tem, sim, muitos motivos para ficar preocupado, certo? Voltando para o topo da tabela, eu falo do Atlético Mineiro. O Galo conseguiu uma vitória importante, ganhou de 1-0 do Atlético Paranaense fora de casa. O time jogou bem, o time de São Paulo conseguiu voltar a ser aquele Galo que a gente estava acostumado a ver das equipes de São Paulo, marcação alta, enfim, pressionando o adversário. Ganhou só de 1-0, mas o placar não reflete o que foi o jogo. O Galo teve 2 gols anulados, teve pênalti perdido, então de fato foi uma atuação já muito melhor da equipe do técnico Jorge Sampaoli, que continua agora na perseguição de São Paulo, né, e Flamengo no título brasileiro. Bom, agora falando em São Paulo e parte de cima da tabela, o então líder São Paulo, que havia 7 pontos de vantagem, tropeçou para o Corinthians. Pois é, o São Paulo que vive numa fase excelente, um dos melhores São Paulos recentemente, vinha jogando muito bem, o Corinthians numa fase bem ok, bem mais ou menos, e o São Paulo manteve a freguesia na arena. Desculpa aí, torcedor são paulino, mas é a verdade, o São Paulo é impressionante, parece quando vai jogar clássico, ainda mais um clássico contra o Corinthians em Itaquera, ele vira outro time, o Corinthians consegue encarar o clássico com muito mais seriedade, com muito mais, enfim, ímpeto, esforço, parece que os jogadores do Corinthians queriam ganhar muito mais aquele jogo, a questão física também pesou, né, pelos dias, a maratona que o São Paulo tá passando, e não é desculpa porque o que o São Paulo tá passando agora, o Flamengo já passou, outros times passaram e vão passar, o calendário do futebol brasileiro é ruim, todo mundo sabe disso, ainda mais numa pandemia, tá mais organizado ainda, então infelizmente isso não é desculpa, faz parte. O Corinthians também não tem nada a ver com isso, entrou com um time descansado, uma marcação excelente, impecável, Daniel Alves muito mal no jogo, Luciano e Brenner apagados, enfim, 1-0 saiu muito barato, gol do Otero, o Corinthians poderia ter goleado o São Paulo na arena, e é uma derrota que mexe agora lá no Morumbi, porque como o São Paulo vai encarar essa derrota, como que vai ser, se vai atrapalhar a briga pelo título, na arrancada que ele ainda pretende dar, enfim, se vai conseguir manter o gás, vamos ver o que vai acontecer ao longo do Brasileirão, beleza? Bom, no Campeonato Brasileiro foi isso que aconteceu de melhor, enfim, houve mais jogos, mas os mais destacados, mais importantes que a gente queria comentar foram esses aqui. Agora do Brasil, vamos para o nosso rolê clássico lá pela Premier League. Na Premier League, esse foi o final de semana das zebras, o final de semana que os grandes não conseguiram produzir absolutamente nada. Rodada no sábado tinha uma grande expectativa para o jogo entre Manchester City e Manchester United em Old Trafford. Foi um 0-0 extremamente sonolento, um jogo muito ruim. Eu assisti esse jogo, estava empolgado, me preparei e falei, nossa, hoje vai ter um jogão Premier League clássico de Manchester, vamos lá. O jogo foi horrível, no final do jogo eu estava quase dormindo no sofá. Enfim, 0-0, Manchester City e Manchester United permanecem sem conseguir se encontrar no futebol, principalmente na Premier League, no futebol doméstico. E, enfim, um 0-0 muito ruim. Os líderes Liverpool e Tottenham também tropeçaram. O Liverpool empatou em 1-1 com o Fulham fora de casa. O time do Jürgen Klopp não jogou bem, saiu perdendo, conseguiu um empate depois. Enfim, mais um tropeço dos Reds. E o Tottenham, né, o melhor time da Premier League no momento, o time que vem embalado, a dupla Harry Kane e Son jogando muito, a confiança do Mourinho, a defesa, enfim, tropeçou também. O Tottenham tropeçou diante do Crystal Palace, empatou 1-1 e fez algo que não estava acostumado a fazer nessa temporada, ceder gols e principalmente ceder gols no final da partida. O time de Londres abriu o placar aos 23 minutos com o Harry Kane, de novo a dupla Harry Kane e Son fazendo um estrago. Tottenham abriu 1-0, estava até que seguro no jogo, começou a tomar a pressão e no final do jogo, aos 82, tomou um gol que custou muito caro e pode lá na frente custar muito caro nessa briga pelo título. O Liverpool também perdeu, o Liverpool empatou 1-1. Então esses 2 pontos seriam de grande valia para o Tottenham, já que todos os seus concorrentes mais diretos tropeçaram, inclusive o Chelsea também briga pelo título da Premier League, também tropeçou e perdeu de 1-0. Ou seja, essa rodada nenhum dos grandes ganharam, nenhum dos favoritos conseguiram impor qualquer coisa e foi a rodada até mais incomum na Premier League. Para não também deixar de falar, o Arsenal perdeu de 1-0 para o Burnley em casa. O Arsenal, que também é uma imensa decepção para o torcedor há algum tempo. Os Gunners não conseguem fazer nada de bom.
no cenário doméstico e principalmente no cenário europeu. O técnico Mikel Arteta está tendo muitos problemas na Premier League, o time está no meio de tabela, jogando muito mal e dessa vez amargou mais uma derrota em casa para o Burnley. Torcedores, alguns que já estavam podendo voltar ao estádio, foram embora mais cedo, outros colocaram máscara na cara. Enfim, o torcedor do Arsenal completamente sem paciência e não é para menos também, o time não entrega nada há muito tempo. Continuando na Europa agora, mas dessa vez falando de o maior torneio de todos, falando da Champions League. Hoje pela manhã foi feito o sorteio das oitavas de final e tem muito confronto legal. Borussia Mönchengladbach enfrenta o Manchester City, Lazio enfrenta o Bayern, grande confronto também. Bayern que no meu ver é o melhor time do mundo e a Lazio que também está invicta na fase de grupos, é um time muito organizado. O time italiano vai ser, na minha opinião, parada muito dura para os bávaros. Atlético de Madrid e Chelsea, outro jogaço. RB Leipzig e Liverpool. O Liverpool tem que ficar esperto com esse time do Leipzig, é um time muito organizado, um time muito bom. Porto e Juventus, Cristiano Ronaldo voltando a Portugal jogar lá depois de muito tempo, claro, dessa vez pelo lado da Juventus. Juventus é muito favorita, mas vamos ver o que vai acontecer. Barcelona e PSG, esse sim vai ser o melhor jogo das oitavas de final, porque são dois times que estão mal, são dois times que coletivamente não se encontraram, dois times coletivamente fracos e que, se você tirar suas duas grandes superestrelas, viram quase que dois times comuns na Europa, que é o Barcelona sem o Messi e o PSG sem o Neymar. Então, ansioso para ver o que vai acontecer, essa Messi dependência, essa Neymar dependência. Afinal, por mais que ainda tenha o Mbappé para ajudar o Neymar, que quando os dois estão juntos jogam muito bem, o Mbappé ainda não se demonstrou um jogador, claro, é muito jovem, isso não é nenhuma crítica, não se demonstrou nenhum jogador capaz de conseguir carregar um time sozinho, de conseguir chamar toda a responsabilidade, como o Neymar já fez muitas vezes, como o Messi faz todo dia no Barcelona e como, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, De Bruyne e muitos outros jogadores conseguem fazer. Dando continuidade aqui aos confrontos, Sevilla e Dortmund, outro jogão, um jogo bem legal, equipes bem parelhas, mas ainda fico com o Dortmund como favorito. E para fechar, Atalanta e Real Madrid. Na minha opinião, eu não sei se o Real Madrid vai conseguir segurar a Atalanta que vem de uma eliminação doída para o PSG ano passado, aquele 2 gols no finalzinho, a gente lembra bem, o Neymar de Juliette e JBL. Mas a Atalanta continua um time muito ofensivo, um time muito organizado, tem problemas defensivos porque ataca demais, se expõe muito, mas é um futebol que eu particularmente me agrada muito, gosto muito de ver, atual vice-campeã italiana, então vai ser bem interessante ver esse confronto, ainda mais que esse Real Madrid não é nem de perto o melhor Real Madrid dos últimos anos. E continuando agora, aproveitando, falando de PSG e Neymar sofreu uma lesão no tornozelo esse final de semana, notícia triste, nenhum de nós gosta quando nenhum grande jogador se machuca. Aliás, quando nenhum jogador se machuca, ainda mais quando é um jogador brasileiro, nosso principal nome, nosso principal atleta. Neymar tomou a entrada do meia brasileiro Thiago também, uma tesoura muito feia, entrada grave. De início o árbitro deu apenas cartão amarelo, depois revisou o VAR, vermelho direto, foi uma tesoura criminosa, desnecessária, o jogo já estava acabado. Estava aos 96 minutos, 1-0 para o Lyon, ganhando do PSG no Parque dos Príncipes. Neymar tinha a bola no meio campo, enfim, uma entrada violenta, desnecessária. O jogador brasileiro Thiago foi expulso, se desculpou no Instagram e Neymar saiu de campo de maca, chorando muito, com muita dor. Não teve nada de caicai, nada de valorizar. Foi de fato uma entrada criminosa, uma entrada muito feia. Não sabemos a gravidade da lesão ainda, o brasileiro vai passar por exames hoje, na segunda-feira, para entender melhor o tamanho da fratura no tornozelo. Aliás, o PSG já adiantou que não houve fratura, isso é uma notícia boa, perdão. Também já adiantou que o Neymar não entra mais em campo em dezembro, vai ficar completamente na sua recuperação o mais saudável possível para os confrontos mais importantes, que são o da Champions League. Enfim, Neymar apanhando muito, nada de novo sob o sol e esperamos que volte bem, que não seja nada grave e que em breve esteja de volta aos gramados. Continuando no futebol europeu, falar agora de La Liga, passar 2 jogos rapidinho, o Barcelona conseguiu ganhar de 1-0, gol do Messi. Bom, Barcelona é isso, sempre vai ter que ser gol do Messi, assistência do Messi, qualquer coisa do Messi, porque o time é muito fraco, o time realmente depende dele. Enfim, Messi está em apuros no Barcelona, vai sair de lá no que vem com certeza e ganhou de 1-0, mas o principal jogo da rodada não foi esse, foi o Atlético de Madrid e Real Madrid, grande jogo.
o derby de Madrid. O Atlético que vinha líder, Real Madrid capengando ao longo da semana, se recuperou na Champions League, agora conseguiu essa vitória importantíssima no Clássico para levantar a moral. 2-0, primeiro quem abre o placar foi o brasileiro Casemiro, gosta de fazer gol, nosso volante, inclusive contra o Atlético de Madrid, já fez alguns. O segundo gol foi de Carvajal, uma vitória boa, uma vitória convincente, que agora deixa os merengues em terceiro lugar, a 3 pontos dos líderes Atlético de Madrid e Real Sociedad. Continuando aqui na Europa, só para fechar, uma notícia triste, né? Uma notícia que a gente não gostaria de falar aqui. Essa semana passada, mais uma lenda do futebol nos deixou, dessa vez o nosso eterno carrasco da Copa de 82, Paolo Maldini. Sim, aquele italiano que fez os 3 gols no Sarriá, que foi a tragédia do Sarriá, eliminou o Brasil na Copa do Mundo de 1982, aquele timaço que todos nós lembramos. Paolo Rossi foi responsável pelos 3 gols da Itália naquela vitória. Também marcou 2 gols na semifinal, fez gol na final, foi o melhor jogador da Copa, artilheiro da Copa, enfim, uma grande lenda do futebol italiano em geral. Paolo Rossi morreu muito jovem ainda, aos 64 anos, vítima de câncer de pulmão. E é isso, agora ficam as memórias, ficam as homenagens de um cara que sempre foi muito respeitoso, principalmente quando se falou do Brasil de 82, da Copa que ele fez, enfim, já visitou o Brasil também, um cara sempre que nunca menosprezou nenhum dos brasileiros, nunca foi arrogante em relação àquele jogo, enfim, um grande jogador e também um grande ser humano. Beleza, rapaziada, por hoje foi isso, o vídeo já tá gigantesco, tô falando aqui há 18 minutos, Felipe, meu editor, um beijo pra você editar isso aqui, desculpa, eu falo demais, você sabe disso, e é isso, rapaziada. O vídeo de hoje foi isso, comentem aqui o que acharam, deixa o like, dislike, nos siga no Instagram, divulga isso aqui pra todo mundo, vamos ajudar a gente a crescer, aquele esquema, sugestões para próximos vídeos, deixa no comentário, achou que faltou alguma coisa, comenta aqui embaixo também, e é isso, quarta-feira tem mais e valeu, beijão.